Felipe Igreja em Brasília, 11:06. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h07, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, no nosso aplicativo e em tantos aplicativos espalhados por aí, onde chega o sonzão da CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes. Edição desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023, para a gente começar a tratar dos assuntos importantes nesta terça-feira. Tem muito assunto para a gente tratar e, claro, a preparação e principalmente a preparação de Guarani e Ponte Preta para os jogos do final de semana. Finalmente voltarão os jogos. Sexta e domingo nós teremos futebol local e, claro, jogos dos clubes da capital, também do Peixe nesse meio de semana e no final de semana. É aquela coisa, Carlão de Freitas, quando tem muito a gente fala, nossa, jogo todo dia. Aí passa uma semaninha e meia sem jogo, a gente reclama. Bom dia, Carlão. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Mas, Pio, deixa eu jogar a real pra você. O que mata é o time que nós torcemos. Porque Carlão, como que você vai negar futebol na tela, por exemplo, Flamengo e Atlético Mineiro? não dá pra negar. Um Palmeiras e Flamengo. Não dá pra negar. Não dá pra negar. Né? De repente, vamos lá, uma Copa Libertadores, que nem Não, amanhã... não, Libertadores não. mas Não, tirando o seu Libertadores time, deixa entendeu? pra lá. Então o que arrebenta com a gente é o nosso coração, que incomoda. Certa feita, fazendo um programa com o lendário e gente finíssima J. Júnior, Nossa senhora. aí eu fazendo uma resenha com ele, eu falei, Jota, que time você torce, J. Júnior? Eu mais ou menos eu sei o time que ele torce, mas ele pegou, a época ele disse assim, Carlão, quem me incomoda é o Rio Branco de Americana. Eu falei, eu entendo muito bem o que você está dizendo, Jotinho, então eu amo futebol. Agora, o que atrapalha é o nosso time, né? É igual o Gersinho e Vadão falavam, né? Gersinho ainda fala, graças a Deus. Vadão, muita saudade, mas ele fala assim, futebol é uma delícia. Você conhece grandes hotéis, cidades maravilhosas, avião, né? Muita badalação. O que atrapalha é o tardojogo. A bola rolando estraga tudo. Mas o J. Júnior, o Rio Branco de Americana, o incomoda. Assim como o Santos incomoda. Ele é o Almeida, João Carlos de Freitas, Alberto César, até porque essa hoje, galera toda aí. Se o Jotinha ficar bravo comigo, eu vou pedir perdão de joelhos pra ele, mas o time que ele torce, na verdade, não o incomoda. Eu tenho certeza disso. Que maravilha. Aí exatamente. A vida tá muito boa. Tá boa, tá boa. Então, assim, fica fácil. Deu pra entender muito, né, Fábio Chaime? Começando o CBN Esportes Campinas com os principais destaques de hoje. E começando com o Vinícius Moura, trazendo o destaque dos clubes da capital. O Campeonato Brasileiro retorna amanhã com os 4 grandes do estado em campo. O Santos irá enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro a partir das 8 horas. O Peixe espera para hoje o retorno de Jefferson Soteldo, que estava em viagem com a seleção venezuelana nos Estados Unidos. O Corinthians deve ter o retorno de Yuri Alberto ao time titular. O São Paulo irá enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi. O tricolor terá os desfalques de Arboleda, Pablo Maia e Michel Araújo. E o Palmeiras terá apenas um de seus 5 jogadores convocados para seleções na partida contra o Bahia na Fonte Nova. Trata-se de Gustavo Gomes. O Everton, Piquerez, Rafael Veiga e Rony serão ausências. Ah, Carlão de Freitas, como o time masculino poderia ser o feminino? Feminino só ganha. Masculino fora de casa. É o pior visitante do Campeonato Brasileiro e tem o Peixe na Vila amanhã, Carlão. E um time, um clube, né, como o Corinthians, é inaceitável, né, ter uma estatística dessa. O Corinthians, tudo bem. Fora de casa, normalmente, você tem
um número inferior, né? Os números não são tão positivos relacionados quando joga dentro de casa. Mas não pode, né? O Corinthians é gigante, o Corinthians tem um alto investimento, a gente sabe que passa por problemas, mas não pode ficar ali à beira da zona do rebaixamento. Não é time ali para ficar lá em cima, mas também, cara, Z4 também não combina com o Timão. E agora o destaque da Macaca, Ponte Preta, Associação Atlética. Bom dia! Tá melhor, Antônio Lupi? Cada vez caminhando a passos largos. Rumo uma injeção. Rumo o Cimegripe, qual que é o outro lá? O Sinos. Nossa, esse aí é meu parceiro já. O Sinos é bom. Tem aquele outro que é o de dois comprimidinhos, o Belegripe. Mas vai Lograese, Rafael. Esse tempo, né? Uma hora tá quente, uma hora tá frio. É isso. Uma hora tá frio, uma hora tá morno, uma hora tá quente. E aí você... visual, né? Mais pra baixo. Tô triste. Tá sentido. Dormi mal essa noite. Sentido. E aí ele toma choque térmico porque ele sai pra correr. Nossa, Como gosta de correr esse menino. Pelo amor de 6 horas da manhã, corpo quente, cara, tempo frio. ontem eu fiz o meu jogging à tarde. Toda vez que eu vou correr, eu fico pensando no Lupe. Falo assim, cara, não é possível o cara gostar disso. Não, meu senhor. Hoje não consegui correr na rua. Apenas em ambiente fechado. Ô, Rafael, um abraço a você e a todos que acompanham. Pra você também, Antônio. Opa, obrigado. Aos que acompanham o CBN Esportes, a Ponte Preta está mapeando o mercado no aguardo da abertura da janela de transferência do futebol brasileiro, e tem um atacante que está na mira da Macaca. Segundo o jornal O Povo, lá de Fortaleza, Igor Torres, que estava no Atlético Goianiense, pode ser uma das caras novas no elenco da Ponte Preta para a sequência da Série B. Macaca tem duelo difícil sexta-feira contra o Atlético. Nos últimos encontros entre as duas equipes, a Ponte não deu sorte contra o Dragão. Você acredita nessa coisa de retrospecto, Antônio Lupi? Um pouco. O Igor é forte, né? É. O Julião. Opa. Era só. Não, aqui, eu tô rindo, porque eu achei que você ia perguntar outra coisa, que ele falou dragão. É você acredita em. Tá. Eu queria perguntar se ele acredita em dragão. Tá. Mas aí Já acreditei mais. Já acreditou muito, viu, Julião? Hoje não mais. Mas já acreditou bastante. Já cuidou de dragão, né, Antônio? Na escola? Já domou? Na escola eu era apelidado como domador de dragões. Porque eu tinha que apagar muito incêndio. Entendi. Mas eu acho que todo mundo tem uma fase assim, né? Nossa senhora. O importante é não empatar, né? Fora de casa. Uxe, tem dragão que você olhando bem parece sereia, filho. Dependendo do horário. Ai, meu Deus do céu. Você ia bastante no Carioba, Pio? Nossa senhora! Texas Light. Todo fim de semana eu ia no Texas Light. Piracicabano. Então lá era um extintor em cada pilar. Toca o barco, Pio. Toca o barco. É isso não. Eita, nós. Mas conhece o Igor, Carlão de Freitas? Olha, cara, aquela contratação assim, ela não empolga o torcedor, mas quando você olha a escassez de atacante, né? É claro que é um jogador, eu tava olhando as estatísticas, é mais um que se encaixa naquele nosso estudo, né? O cara tem 20 jogos na temporada, 3 gols. 40 jogos, 5 gols, sabe? Mas, Pio, a escassez de qualidade na Ponte, ela é gigantesca, né? Então, acho que só de ter opção já um jogador que tem passagens não tão alviçareiras, né? Como no Atlético Goianiense, no Fortaleza. Então, significa que algo positivo ele tem. Então, eu prefiro ficar com este algo positivo para que ajude a Ponte. A Ponte vai precisar sim. Então, não empolga, mas é um cara que vem para ajudar. Porque quando o professor Felipe Moreira ele olha pro banco assim, ó, fala, meu senhor, como que eu vou mudar o jogo? É difícil também. Não é fácil a vida do Felipe, não. E agora o destaque do Guarani. E aí, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Ô, Pio, mais uma vez, bom dia pra você, pra todo mundo ouvindo, ligado aqui no CBN Esportes. É uma semana de muitas notícias no Guarani, né? E só trazendo aqui 3 tópicos que a gente vai abordar
durante o boletim do Guarani, a volta dos que não foram. O Eliel está mantido no elenco, lateral esquerdo de 21 anos, porque o Diego Porfírio deve assinar rescisão com o Guarani, ele foi afastado, né, na última semana, então o Eliel, que seria emprestado ao União São João, permanece no Brinco de Ouro. O Hereda, lateral do CRB, nós falamos sobre esse nome ontem, vai se aproximando de um acordo com o Guarani, que agora já parte de sondagem para a proposta. O atleta está no CRB e trabalhou com o Humberto Louser, e tem mais nomes na mira do Guarani. A ideia é reforçar muito o sistema defensivo, trazer jogadores de várias posições para a defesa, e tem também já o zagueiro Ramon, que está no Atlético Goianiense, também no radar do Guarani, e te explica como estão essas situações daqui a pouco no boletim, viu? São nomes, ou pelo menos opções, que o Guarani já mapeou, já vem num processo um pouco mais avançado e parece que para suprir as necessidades maiores, né, Carlão? E vai precisar, né, Pio? Às vezes eu fico meio assim com o elenco cheio, né? Porque é um problema pro treinador. Mas se levarmos em conta aí o calendário maluco de Série B, as distâncias, né? Então o número, as lesões, elas aparecem, né? São números gigantescos, as suspensões também. Então você precisa ter um elenco robusto, porém qualificado. O nome do Hereda me agrada, né? É um nome que já esteve em pauta aqui no futebol de Campinas, quando esteve com o Náutico naquela campanha com o professor Hélio, né? De um embalo na Série B, o Hereda era um destaque, né? Infelizmente para o torcedor do Timbu, o final da novela não foi um final tão feliz assim, mas o início da Série B foi interessante na ocasião. E é um cara que vem para ajudar. O Guarani vira e mexe, está improvisando, né? Na ausência do Diogo Matheus, ele improvisa o Alvarinho ali, e o Hereda chegando, pode até chega em condições de titularidade. É um cara que tem qualidade para brigar, para estar entre os 11. E a Juve também tá monitorando, tá no mercado, só que tá um pouquinho mais fácil, porque lá tem mais dinheiro, né, Fábio Chaib? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. É isso aí, especulação no mercado da bola do europeu. O atacante Malcom, titular da seleção brasileira no jogo de hoje contra Senegal, é especulado por gigante europeu, a Juventus. O Zenit da Rússia pede cerca de 35 milhões de euros para liberar o atacante. E ainda mais, o zagueiro Manuel do Fluminense é suspenso por uso de doping em jogo da Libertadores, partida que ocorreu no começo de maio. Suspensão vale para todas as competições. E aos 38 anos, Cristiano Ronaldo chega a 200 jogos pela seleção portuguesa. Atinge marca inédita, se declara ao país e ainda quer muito mais, viu, Pio? Ô, Fabião, pra gente já falar um pouquinho a respeito do Manuel, foi divulgada a substância, tempo de suspensão, tudo isso, Fabião? Sim, foi divulgada a substância, foi no jogo contra o River Plate, no dia 2 de maio, goleada do Fluminense por 5-1, e o exame do jogador deu positivo para a substância ostarina, que seria uma forma de anabolizante também, daria mais força e mais desempenho para o jogador. Ele, nesse jogo contra o River Plate, ele ficou no banco de reservas, acabou nem entrando no jogo, mas ele foi eleito para colher o exame de antidoping e acabou dando positivo. Então, a suspensão vale para todos os jogos, por enquanto é uma suspensão que não tem data ainda até o julgamento. Então, o julgamento vai ser no dia 28 de junho. Preventivamente, ele está suspenso, então, até o dia 28 de junho de todas as competições, viu, Pio? Ô, Carlão, é engraçado como as coisas mudam muito rápido, né? O Fluminense vinha numa fase maravilhosa. Aí começou ali perdendo pro Corinthians no Campeonato Brasileiro, aí vai pras quartas da Copa do Brasil, é derrotado pelo Flamengo, começa a cair no Campeonato Brasileiro, aí vem agora o doping do Manuel, diretoria queria contratar Cleicinho, aí a diretoria faz, teve toda aquela polêmica no Cuiabá e tal, torcida faz protesto, diretoria para a negociação, quer dizer, a vida no Fluminense virou de cabeça para baixo. O futebol é maluco mesmo, né? Em 1 ou 2 semanas, todo aquele mar de rosas, ele acaba se desfazendo. O Fluminense agora vive um ambiente conturbado. Ontem teve a notícia do Cleison, né? E a negociação estava em andamento, mas deu uma parada em virtude de protestos por parte da torcida, a maneira como ele saiu
do Cuiabá, e agora tem essa notícia do Manuel. Cara, em alguns momentos, o cara caiu no antidoping, ele cai por, vamos por o Zete lá em 93, tomou chá de coca na Bolívia, não conhecia e tal, mas quando o cara cai por remédio, velho, ô Pio, você já teve lá dentro, Sim. lá, cara, no início da temporada os jogadores recebem um controle absurdo. toda uma lista, até quantidade de café você tem que tomar cuidado, porque de repente pode pegar no antidoping. Aí, desculpe o Manuel, que ele possa provar o contrário, mas diante deste noticiário, eu acho um relaxo, cara. Eu acho um relaxo, sabe? O cara que cai por aqueles remédios de regime, tal, complicado. Cara, uma lista imensa. Tudo que você vai fazer com relação à medicina, você tem que passar para o departamento médico. Cai por bobeira. Participe do CBN Esportes pelo WhatsApp 19991869070 no youtube.com/CBN Campinas, lá no nosso chat também a gente espera a sua participação. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Trânsito. Onze horas 24 minutos. Essa aí não frequentava, viu, Carlão? Carioba, Texas, essas coisas aí. Ela não passava nem na porta. Seu nível era pior que o meu em Texas Night, velho. Deus me livre. Era bom. Né, Thaís Azevedo? Nem na porta, né? Bom dia. Bom dia, que eu era muito criança nessa época, né? Tá. Então eu não lembro. Era assim. A Thaís era só do eletrônico, ela não queria saber de mais nada. E aí, condições do trânsito, Thaís Azevedo? Vamos lá, Rafa, vamos falar da parte do centro ali. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade na chegada ali a Avenida Francisco Glicério. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista segue tranquilo. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, trânsito carregado pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Moraes Salles. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h26, Liga das Nações de vôlei masculino, a antiga Liga Mundial, né? Hoje pela manhã, o início da segunda semana. A Irlanda, que coisa, hein? Bateu a Alemanha por 3-0. E o Japão venceu o Canadá por 3-1. Ainda hoje tem Argentina e Eslovênia, Estados Unidos e Sérvia, jogão esse aqui, hein? Holanda e China. E às 3h30 da tarde, fechando o dia de jogos lá na França, tem Brasil contra a Bulgária. Expectativa de vitória por 3-0. É isso que a gente espera. Por falar em seleção brasileira, hoje tem seleção brasileira, né, Fábio Scheib? Uhul! Todo mundo empolgado, cara. Tem seleção brasileira, mais um amistoso lá em Lisboa, em Portugal, jogo contra Senegal. Brasil que vai ter o Maicon como novidade do ataque titular, no lugar de Rodrigo, e continua com Ayrton Lucas na lateral esquerda também, viu, Pio? Dores no joelho. Ah, bom, assustei. Eu já ia falar. Malcom, né? É. Malcom ex-Corinthians, do Zenit, né? Isso, exatamente. Isso. Exatamente. Que coisa. Eu ia vir com a camisa da seleção, esqueci, cara. Esqueci que ia ter jogo. Mas hoje é um nível melhor, né? Não, um teste bom, hein? Um teste. Mas enquanto isso, Pio, a Colômbia enfrenta a Alemanha, viu? Às 4 horas da tarde. Porque o Brasil não tentou um joguinho contra a Alemanha, isso é legal, hein? É um joguinho. Aliás, eu estava pensando, assim, como que a Colômbia ainda conseguiu marcar um amistoso contra uma seleção europeia de um nível bacana, né? Mas olha o calendário de seleção da Europa. Eles têm eliminatória para Euro, eliminatória para a Copa do Mundo. Tem Liga das Nações, Euro, né? Euro e Copa do Mundo, né? Cara, 5... Né? As eliminatórias deles, você colocou ou você colocou só aí? Olha, eles têm eliminatória para Euro, assim, o calendário. Eles têm eliminatória de Euro e eliminatória para Copa. De Copa, isso. Copa do Mundo, Liga das Nações. Cara, competição. Eles fecharam mesmo o cerco, né? Difícil para você, porque a Liga das Nações ela é disputada em datas FIFA. Isso. Cara, é complicado mesmo. Para as seleções da América do Sul, você pegar o Brasil, a Argentina, que brigam em alto nível, é difícil arrumar amistoso com essa galera. Nossa, aí. Eles fecharam o cerco. Por falar em futebol... A promessa que teve numa reunião ano passado entre o UEFA e Conmebol, que Brasil e Argentina fariam parte da Liga das Nações também, futuramente, mas não sei se é pra frente. Também tá louco. Por falar em futebol internacional, Cristiano Ronaldo é um dos que eu tenho certeza, mais vestiu a camisa da seleção portuguesa, Fábio Scheib? Ou é o que mais vestiu? Ele já é o que mais vestiu e hoje atinge a marca de 200 jogos pela seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo, que tem 38 anos, ele se declarou ao país, falou que é uma honra e um amor jogar com a camisa da seleção portuguesa. E hoje Portugal enfrenta a Islândia pela eliminatórias da Eurocopa 2024 e Cristiano Ronaldo chegou nessa marca então inédita e quer alcançar ainda mais, fazer essa marca crescer ainda mais, 200 jogos pela seleção portuguesa, o jogador que mais vestiu a camisa lusa, né? Boa, Fábio Scheib, repórter CBN, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. João Felipe Artioli, que vai falar um pouquinho e explicar um pouco pra gente sobre a Lei Geral do Esporte. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de junho de 2023. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, afirmou que não existe registro de nenhum brasileiro que tenha sido impedido de votar em 2022.
Em depoimento à CPMI dos atos golpistas, ele fala da atuação da PRF durante o segundo turno. Silvinei Vasquez é acusado de colocar a corporação a serviço do governo Bolsonaro. O objetivo seria dificultar que eleitores de alguns estados do Nordeste pudessem votar. Subiu para 15 o número de mortos em razão do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil encontrou o corpo de um homem numa rua alagada de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele não estava na lista de desaparecidos. Pelo menos 41 municípios foram afetados. Mais de 15 mil pessoas estão fora de casa. Em Santa Catarina, as buscas por 2 tripulantes de um barco que afundou na sexta-feira chegaram hoje ao 4º dia. 6 pessoas foram resgatadas no fim de semana. O naufrágio aconteceu nas proximidades de Garopaba. A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou a ex-jogadora e professora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá pelos crimes de lesão corporal, injúria e perseguição. O inquérito foi encerrado e encaminhado ao Ministério Público. Sandra foi flagrada enquanto xingava e agredia 2 entregadores de aplicativo no mês de abril. Um dos homens foi atacado em 2 ocasiões. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Hoje com vinheta e tudo, recebendo o nosso doutor João Felipe Artioli. Bom dia, doutor! Bom dia, Pio, Carlão, Lupe, é um prazer falar com vocês novamente. Sempre um prazer, doutor. Bom, semana passada a gente falava sobre a assinatura, né, do presidente Lula em relação à Lei Geral do Esporte. E aí, muitas dúvidas surgem, né? A primeira delas, e foi uma das que nós recebemos na semana passada, a Lei Geral do Esporte, ela defende apenas atleta ou ela defende clube também, doutor? Então, Pio, essa grande questão da nova Lei Geral do Esporte, ela foi muito mais estruturada em benefício dos clubes e das entidades de administração de desporto. Tentou-se buscar um equilíbrio para os atletas e aí começou o grande problema. A lei começou a ser remendada. Não que ela estivesse boa antes, mas ela não foi bem estruturada desde o seu princípio. Ela foi sendo remendada e a grande questão é que teve muitos vetos. E esses vetos, inclusive, mantiveram a Lei Pelé vigente, o que vai dar uma grande discussão. Então, nesse primeiro cenário, nessa primeira análise da nova Lei Geral do Esporte, ainda sem ser efetivamente aplicada, eu posso afirmar que ela causa hoje mais insegurança jurídica na relação clubes e atletas do que segurança jurídica, né? Então ela não favorece nenhum e nem outro. Ou seja, foi mais uma lei criada que já existe uma outra e que aí pode acontecer de quando forem para a justiça, por exemplo, clube e atleta, um se apegar na Lei Pelé, o outro na Lei Geral do Esporte, e aí ninguém sabe qual é a que vale, doutor? É exatamente isso. Uma das razões de vetar o artigo que revogava a Lei Pelé, ele justifica que é para não dar conflitos. Mas quando você tem uma Lei Geral do Esporte, cria uma outra e não revoga a anterior, é aí que você cria o conflito. Porque tudo bem que eventuais lacunas da nova Lei Geral do Esporte podem ser preenchidas com a Lei Pelé. A grande questão vai ser o conflito, porque são 2 leis especiais vigentes. Não é uma vigente e outra revogada, ou parcialmente revogada. E isso vai acabar sendo discutido no Poder Judiciário, e no Poder Judiciário são muitas justiças do trabalho e justiças comuns espalhadas pelo Brasil. Então já dá para perceber que os entendimentos vão ser diversos sobre questões que já estão resolvidas. Eu tenho dito agora que questões que precisavam ser resolvidas não foram resolvidas na nova Lei Geral do Esporte. E questões que
depois de muitos anos, estavam bem resolvidas, por assim dizer, agora estão mal resolvidas. Nossa Senhora! Tem um monte de lei aí, tem trabalhista, tem comum, tem lei geral do esporte, tem lei Pelé, tem tudo, viu, Antônio Lu? Muitas leis. Aliás, que satisfação falar com o Dr. João Felipe Artioli, esta bandeira do departamento jurídico, não só no Brasil, mas também no mundo. Doutor João, a minha dúvida é a seguinte, acredito que é de todos os ouvintes, porque o que ficou marcado é aquele gesto dos atletas antes dos jogos, colocando a mão na boca. A pergunta que eu te faço é a seguinte, qual era a principal reivindicação dos atletas? E, se não me engano, esse problema que eles temiam foi vetado pelo presidente Lula. O que era, basicamente, esse protesto e o grande temor dos jogadores de futebol? Bom dia. Bom dia, Lupe. O Lupe é o repórter que já viu uma vinheta automática na cabeça, quando você pensa no nome dele. A grande questão ali dos jogadores, Lupe, era com a cláusula compensatória desportiva, que é a multa que é devida pelo clube ao atleta. A cláusula, uma das redações dessa cláusula específica na nova Lei Geral do Esporte, que até foi uma reivindicação dos clubes, porque normalmente jogadores com salários muito altos, a multa ela fica muito alta. O que é essa multa? É o valor do salário multiplicado pelo que faltaria do contrato para ele encerrar a vigência. Então, existia uma cláusula, dos parágrafos do artigo ali da nova Lei Geral do Esporte, ela tratava que o valor devido de cláusula compensatória desportiva poderia ser parcelado pelo dobro do que faltaria para acabar o contrato. E essa foi uma das grandes reivindicações e foi vetado. O problema é que o parágrafo seguinte, que fala sobre o vencimento antecipado, no caso de inadimplência de 2 meses, ele foi mantido, o que torna totalmente incoerente o artigo, que basicamente ficou com a mesma redação da Lei Pelé, mas com algumas outras inclusões que não foram vetadas e que se conflitam com aquilo que foi vetado. Até para explicar, uma lei, você faz uma análise dela sistemática, ou seja, do todo, não interpreta isoladamente cada artigo. Com o número de vetos que teve, inclusive em cláusulas capitais, em artigos, capitais, como a da cláusula compensatória desportiva, ela aumenta enormemente a segurança jurídica e dificulta mais ainda a interpretação e como os clubes irão aplicá-la. Aí a gente pega os nossos clubes que muitas vezes, e na maioria das vezes, tem dificuldade de pagamento de salário, Carlão de Freitas, e a gente fala que 2 meses de salários atrasados já pode gerar a rescisão contratual. E às vezes alguns jogadores valiosos, né, jogadores que podem mudar a situação de um clube, a situação financeira, esses jogadores, em virtude deste atraso de pagamento, atraso em qualquer outro segmento, né, dentro dos vencimentos do atleta, ele acaba saindo pelos dedos e aí, né, aquele ativo do clube se vai. Exatamente. Júlio Nascimento, o seu abraço ao Dr. João Felipe Artioli, Julião. Um abraço pro Dr. João Felipe, sempre uma honra. Hoje eu estou aqui, né, com a camisa do Manchester, com a blusa em homenagem ao Dr. João Felipe, com o maior vermelho da Inglaterra, certo, doutor? Concordamos em discordar, Júlio. Acertou o país, acertou a cor e errou o time. Ô, doutor João, só rapidamente uma pergunta, né? A gente fala muito sobre os impactos, né, da lei dentro do futebol, mas pensando também nos outros esportes, principalmente quando a gente fala de lei de incentivo ao esporte, não só da lei geral do esporte, é possível prever alguma melhoria também no incentivo aos esportes, porque isso foi muito falado, principalmente naquele período pré-Olimpíada no Brasil, né? Mas daqui para frente, dá para projetar algum tipo de mudança, doutor? Olha, Júlio, é possível, melhorou a redação com relação à lei de incentivo ao esporte e algumas outras questões que abordam outras modalidades esportivas, e que era o grande intuito da nova Lei Geral do Esporte, que era alcançar todas as modalidades esportivas. Apesar de ser benéfico, também tem o risco, porque não é possível normatizar todas as modalidades, porque cada uma tem a sua especificidade. Mas dentro do contexto da nova Lei Geral do Esporte, é claro, eu tenho até mais críticas do que elogios, mas existem os elogios com a justiça desportiva e também com incentivo. Então se busca muito mais
aprimorar, incentivar e investir em outras modalidades esportivas. Isso a nova Lei Geral do Esporte, ela tratou bem, mas, no geral, ela segue os mesmos padrões do que já seguia a lei de incentivo ao esporte, que foi incorporada, mas, como eu disse, com melhorias. Esse ponto eu vejo com bons olhos, sim. Dr. João Felipe Ercioli, alguém mais algum questionamento? Tudo certo. O Dr. Felipe com certeza vai continuar vindo tirar as nossas dúvidas em relação a esses e outros tantos assuntos. Doutor, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço mais uma vez participar com vocês. Um bom resto de transmissão e ótima semana. Valeu, Dr. João Felipe Ercioli. 11h42, Antônio Lupe, vamos falar da macaca. Será que ele vem? O Eltinho? Eltinho foi boa, né? Eltinho? Não é, Torres. Igor, o Iguinho. Vai chegando, hein, Rafael? Te modulou, hein? É tão famoso. Foi para dó sustenido do nada. Foi para dó sustenido do nada. Você foi muito bem no seu resumo confuso de Rafael Pio, viu, Júlio Nascimento? Ele é tão famoso que eu... Vamos lá, então. Com o Elton na cabeça. É o Igor Torres. Igor, né? Isso. Igor Torres. Obrigado. Jogador que é formado no Taboão da Serra e foi jovenzinho ainda para a equipe do Fortaleza, disputou os campeonatos de base pela equipe do Leão do Pici e rodou por alguns clubes, na verdade 2, pelo Bahia, ano passado fez 8 jogos, marcou 1 gol e esse ano ele foi emprestado ao Atlético Goianiense. Conversando com as minhas fontes lá de Goiânia, começou bem demais o campeonato goiano, só que ele teve uma lesão, uma fratura no pé, que acabou afastando ele dos gramados e, consequentemente, fez com que o Igor Torres perdesse espaço na equipe hoje comandada pelo Alberto Valentim. Então, o Atlético não tem mais o interesse, contratou novos jogadores, inclusive o Gustavo Coutinho, que até foi cogitado na Ponte Preta, e o Igor Torres, então, teve o contrato de empréstimo rescindido com o Atlético. E o Fortaleza, a informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Povo, lá de Fortaleza, garante que o jogador será emprestado à Ponte Preta. Ainda não tem uma confirmação oficial por parte da Ponte, até porque depende de exames médicos, questões burocráticas para a efetivação do empréstimo de Igor Torres. Ele tem 23 anos, ele é um atacante. Quando ele foi para o Atlético, foi falado que ele era um atacante de lado, mas não, ele é um atacante centralizado, um homem referência, é forte pelo que a gente viu na foto e quem sabe pode ser uma das opções e uma das caras novas do elenco da Ponte Preta nessa abertura da janela de transferência que acontece no início do mês de julho. Segundo o próprio presidente Marco Antônio Eberlin, de 4 a 5 reforços em reunião com o Conselho Deliberativo devem ser contratados nessa janela de transferência e, claro, o setor mais carente, e os números provam isso, é do ataque. A Ponte tem o segundo pior ataque da Série B, só perde para o ABC, que é o lanterna da competição. E pela frente, vai enfrentar o Atlético, lá em Goiânia, sexta-feira, 7 horas da noite, estádio Antônio Ascioli, onde a Ponte Preta não se dá bem nos últimos confrontos contra o Dragão. Quem falou sobre a semana de preparação, inclusive, deve ser o titular na lateral direita, já que Luiz Felipe, com problema no quadril, e o Mailton com problema muscular, devem ser desfalques, o Everton fala a respeito dessa titularidade e do duelo de sexta-feira. Em relação a quem joga, sendo eu, o Mailton ou o Luiz Felipe, o que o treinador optar vai ser a melhor forma, porque a gente está trabalhando bem, está se desenvolvendo cada dia mais e vai dar conta do recado. Se não tenham dúvida que todo mundo vai dar conta do recado quem o Felipe optar por jogar. O período de trabalho é que todo mundo vem trabalhando bem. Isso aí é um tempo bom para o Felipe ajustar algumas coisas que precisa e a gente chegar na sexta-feira e fazer um bom jogo lá. Vai ser um jogo muito difícil e a gente tem tudo para sair com resultado positivo também. Nosso time vem trabalhando bem e, se Deus quiser, vamos ganhar lá. Tem algumas dúvidas ainda sobre Gé, Matheus Jesus, o próprio Elvis, que saiu machucado no duelo contra a equipe do Sport, e a dúvida na zaga, já que o Fábio Sanches, ele está suspenso, foi expulso, provavelmente Edson ou Tomás Kaique. Arthur eu acho difícil, porque o Moreira não tem esse costume de improvisar. Então Tomás Kaique ou Edson,
eles brigam por essa vaga no sistema defensivo da Ponte Preta. Rafael Pio. Tava olhando aqui o Igor em 2023, Carlão, pelo Goiano foram 4 jogos, 2 gols, Copa do Brasil ele jogou 2 jogos, não marcou, e pela Série B jogou 5 jogos, 200 minutos e também não marcou gols. Hoje o que mais se vê é esse tipo de jogador, né? É um cara que tá difícil marcar gols, né? Não só o Igor, poxa, todos os atacantes que ou Ponte Preta ou Guarani, as estatísticas são bem parecidas, né? Elas não mudam. Mas, Pio, a escassez da Ponte Preta em termos de qualidade e até de quantidade, né? Ela é enorme. Então, qualquer jogador com uma condição um pouco acima, porque se ele jogou no Bahia no passado, um time que conquistou o acesso, Atlético Goianiense, um time que costumeiramente tem disputado a Série A, hoje disputa a Série B, mas nos últimos tempos estava disputando a Série A. E o próprio Fortaleza, que é um exemplo, né, hoje em termos de Série A e competições internacionais, até pela grandeza do Fortaleza, ele tem lá a sua qualidade, né? Então, por isso, vem para ajudar, porque quando você olha no reservado da Ponte, a titularidade já é complicada, né? Com o Gé, o Pablo Diego já coloca num patamar mais elevado, mas o Gé tem as limitações que a gente sabe. Aí banco de reservas, Dudu que não se firmou, Guipira que tá de saída aí, mas também não fez um gol sequer com a camisa da Ponte. O Eliel ainda em processo de maturação, tecnicamente acho que é o melhor de todos, mas também não consegue se firmar como titular. Então o Igor vem para ajudar, porque realmente a Ponte ela necessita desse tipo de jogador. E eu espero que o Igor esteja aí bem fisicamente, né? Pelo biotipo é fortão, grandalhão, é um cara que pode fazer uma sombra para o Gé e talvez, né, com o andar da carruagem, se chegar e conseguir se encaixar, pode ser o titular na sequência da Série B. O Everton, Luiz Felipe ou Mailton? Pio, também, né? A Ponte tem 3 e não tem nenhum, né? Porque o Luiz Felipe, na verdade, é o que ganha né, nesta briga pela titularidade, mas também não conseguiu se firmar, nunca foi uma unanimidade. O Mailton, quando entra bem, mas tem se lesionado. O Everton também ele não decepciona quando entra, mas quando tem a oportunidade também não consegue agarrar. E vai com o Everton agora, né? O Luiz Felipe tá fora de combate, o Mailton lesionado, e vai com o Everton. O Everton, nas finais da Série A2, quando precisou, foi bem, mas também não manteve ali a sequência. É com ele agora, a camisa 2, né? Não sei se existe hoje essa coisa de lateral camisa 2, mas a 2 é dele e ele que tem que assumir a responsabilidade. Ô, Fábio Scheib, perdemos hoje um ícone, né? Podemos dizer assim, do jornalismo esportivo, comentarista Paulo Roberto Martins, o grande Morsa, 78 anos, faleceu, hein, Fabião? Exatamente, faleceu aos 78 anos. Paulo Roberto Martins, que fez história, né? Fez história na Rádio Globo, trabalhou também na TV Bandeirantes, na TV Gazeta, muitos canais, muitas tribunas também, onde o cronista esportivo Paulo Roberto Martins, torcedor declarado do Santos, né? Vivia em Atibaia, teve um problema de coração hoje pela manhã, acabou, na verdade ontem, né? Ontem à noite, acabou falecendo ontem aos 78 anos. Marcou história na TV brasileira na Bandeirantes, né? Junto com o Milton Neves, com outros grandes jornalistas também. Trabalhou também na Record. Paulo Roberto Martins, mais um grande nome do jornalismo esportivo que nos deixa. E hoje também faleceu, viu, Pio? Um grande personagem do futebol paulista nos anos 90, o árbitro José Aparecido de Oliveira. José Aparecido de Oliveira, exatamente, que apitou a final entre Palmeiras e Corinthians em 93. Teve aquele caso também que o ex-jogador Neto acabou dando uma cusparada na cara dele em 91 também, no jogo entre Corinthians e Palmeiras. José Aparecido de Oliveira faleceu hoje aos 71 anos também. O Paulo Roberto Martins, sem dúvida nenhuma, acho que o grande momento em termos em termos profissionais foi na Rádio Globo, mas ele é muito lembrado pelo programa Debate Bola, né? Que tinha Cacá Rossetti, Milton Neves. Cara, esse programa era demais. Esse programa eu acho que ele é o pontapé inicial para essa coisa do esporte, o bom humor, a leveza, né?
E ele era uma turma sensacional, Nossa. liderada, comandada pelo Milton Neves, mas Cacá Rossetti, Dr. Paulo Osmar. Roberto Martins, Osmar, Dr. tentando Osmar, lembrar era dele, né? sensacional, era maravilhoso, ainda garoto, mas me divertia demais. José Aparecido também foi um ícone na arbitragem brasileira, polêmica, bem verdade, mas também outro cara que deixou o marco. Também prestar nossa solidariedade, que o nosso ombro para nosso parceiraço José Henrique Semedo, né? Ontem faleceu Dona Vilma, mamãe do Semedo, já não estava bem de saúde, descansou, e a gente presta a solidariedade para esse grande parceiro, esse grande amigo, hoje militando como comentarista da Rádio Central, e fica aqui o nosso ombro para o nosso parceiro aqui, José Henrique Semedo, e para todos os familiares. Também prestar aqui uma homenagem, já que a gente está nesse momento de passamentos, da dona Raquel Gori Maluf, também faleceu nesse final de semana, vinha lutando também aí contra uma doença. Um grande abraço pro Atom, para as irmãs e para toda a família. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do Guarani. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. No Progresso Bilíngue, preparamos nossos alunos para o mundo vivo, em constante transformação e com grande diversidade de culturas. Um dos nossos principais compromissos é formar cidadãos protagonistas, responsáveis, criativos, empáticos e autônomos, que entendam seus próprios potenciais e habilidades e os utilizem para construir um mundo melhor. Excelência em educar, conectada com o aluno e com o mundo, porque progresso é feito de gente que transforma. Agende uma visita em colégioprogresso.com.br. A época da estiagem chegou e trouxe com ela o perigo das queimadas. Nos últimos anos, a maior parte dos incêndios que aconteceram na nossa região foram causados pela ação humana. Por isso, devemos ficar todos em alerta. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais faça fogueiras para limpar terrenos e tenha cuidado com as bitucas de cigarro. Lembre-se, a qualquer sinal de fogo, ligue para o 193. Faça a sua parte e ajude a preservar a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Vou manter o nível, né, Carlão? Nossa, vai, Júlio Nascimento. Vamos lá, Rafael Pio, falar agora sobre o Guarani, né? 3 notícias aí envolvendo o Bugre, né? A primeira, a permanência do Eliel, que seria emprestado à União São João ao lado do Caio Henrique. O Caio foi para Araras, vai disputar aí a segunda fase da Bezinha, mas o Eliel permanece no Guarani, né, Pio? Porque o Diego Porfírio está afastado, a tendência até que haja uma rescisão contratual com o Porfírio, e como o Guarani tinha apenas o Mike à disposição na função,
o Eliel permanece pelo menos até a janela de transferências, aí o Guarani consegue analisar melhor se vai atrás de um novo lateral ou se permanece com o Eliel e com o Mike. Na lateral direita, o Hereda do CRB está mais próximo de um acordo com o Guarani. Fomos de sondagem agora para a proposta, né? O Guarani fez uma proposta ao CRB pelo empréstimo do Hereda, que trabalhou com o Humberto Louser. E a terceira notícia envolve o Ramon Menezes, zagueiro do Atlético Goianiense. É uma situação um pouco mais cautelosa que o Guarani trata em comparação ao Hereda, mas é um jogador também que está no radar e também trabalhou com o Humberto Louser. O Guarani ainda tem algumas pendências para resolver dentro do elenco, como a renovação do Alvarinho, que tem contrato de empréstimo junto ao Boca até julho. O Guarani tenta a renovação do empréstimo, e o futuro do Tony. O Tony segue integrado, treinando com o elenco do Guarani, mesmo publicamente dizendo que está insatisfeito, que deseja sair, mas a tendência é que ele não seja relacionado. Se ele for relacionado, isso só vai ocorrer com uma conversa longa aí com o Humberto Louser, algumas estratégias aí para, de repente, apaziguar a situação que envolve o Tony com o Guarani, mas a tendência é que o Bugre busque um novo goleiro para disputar a posição com o Pegorari na sequência da Série B, viu, Pio? Precisa, porque ele faz um bom campeonato, vive um momento muito diferente desde que voltou e tal, mas ainda não tenho confiança no Pegorari, viu, Carlão? 100%. Você não tem? Não tem. Não. Não. E engraçado, entre Não ele tem. e o Tony, eu confio mais no Pegorari. No Pegorari? Eu confio não sei se mais eu no fiquei com Tony. aquela imagem de Antônio Lupe quando ele veio para Goiânia, né? Quando ele veio de Goiânia. Que ele era contestado, né? Ele não apelidou tinha, de não, agora Chama sério, ele não Gol, né? tinha, né? Não. Chega. Quem que é o Eu artilheiro só da Fonte? falei Pablo Diego. que Vive era a melhor fase da vida. Eu só falei que ele passava muita emoção no torcedor do Vila. Só isso. Você falou que ele era o chama-gol. Não, ele chega. Não, mais legal. Antônio Lupe, no dia que o Tony chega, é o chama-gol lá em Goiânia, que não sei o que. Primeiro jogo, o Tony não deu. Cara, mas fechou o gol. Capitão, velho. Capitão, Faixa. fechou o gol. Pablo Diego, inimigo do gol, enquanto melhor o Tony fase da vida. Pablo Diego, tu caixa. Ô, Tony, você já foi capitão em algum time? Tem 20 anos de carreira, não é a primeira vez, tem a confiança. Pablo Diego, já foi artilheiro? Não é a primeira vez. Mas falando sério, o Pegorari, eu acredito mais, até pela identificação. O Pegorari deu conta do recado, cara, quando ele foi o substituto do Tony. Pô, jogou bem, correspondeu aquele jogo contra o Ituano, né? Não sei se por ser contra o Ituano, mas pegou até pensamento. Lá em Caxias também, contra o Juventude, mesmo com a derrota, mas se destacou também. E contra o Vila, né? Contra o Vila foi bem. Então vive um grande momento, tem uma identificação com o clube. Eu acho que o Guarani está muito bem servido aí na ausência do Tony. Vamos ver como que vai ser, né? Oi, Julião. E os torcedores do Guarani, na expectativa por reforços, né? O Guarani deve trabalhar bem no mercado aí nessa próxima janela, que abre no dia 3 de julho. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Leandro Carone, torcedor bugrino, que está ouvindo a CBN Campinas, e para o Edson, motorista também lá, estão na expectativa de boas notícias do Guarani, viu, Pio? Boa! Sensacional. Posso perguntar um negócio pro Júlio rapidamente? Deve. Ô, Júlio, como é que chama o goleiro que o Guarani contratou no fechamento da última janela, que veio do... Arthur Mota. Como? Arthur Mota. Ele veio do São Caetano, é isso? Isso, exatamente. Ah, foi o que fechou contra a Ponte. Esse goleiro é bom. Esse é bom. Esse é bom. Mas acho que ele tinha 3 meses de contrato, se não me engano, né? Antônio Lupe, Brasil e Senegal. Placar, não é esse Placar? Brasil é lógico que é Brasil. Você quer o placar? Né? Quero o placar. 3-1 Brasil. Júlio Nascimento. Eu vou de 2-1 para o Brasa. Fábio Scheibe. 2-0 Brasil. Carlão Eu tô de com o Freitas. Fabião. 2-0 Brasil. 5-0 Brasil. Ok. Hoje é Brasil. Vai, Brasil! Aê! 58 foi Pelé. Nossa, só tem esse. Quem vai jogar hoje? 62 foi o Mané. Não, cara, por exemplo, ó, torcida brasileira, vamos ser sinceros. Carlo Lancelotti. Nilson Nelson bombando o Pensei ginásio. que fosse o Nilson domingo. Pastor. Brasília. Não, bombando Brasília, bombando 15 mil pessoas e tal. Terceiro set, o Brasil conseguindo chegar nos Estados Unidos. Aí o técnico dos Estados Unidos perde tempo, aquela pressão começa. Leleô, Brasil! São estilos de... Você gosta daquela muchacho? É, isso, coisa hora que... de sonhar.
Aqui tem o bando de... Não, essa deixa pra lá. Tchau, gente. Até as 4 da Arena CBN com ele ao vivo. Tchau. Falou, filho. Repórter CBN.